Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Crenças típicas. Preciso ter controle de tudo, estou perdido, estou à sua mercê, não posso confiar em você, não sou bom o bastante, não tenho valor. Uma variante da dominação é a obsessão por controle, que assim como o poder, desempenha um papel em nossa necessidade de segurança. Afinal, é preciso ter certa dose de controle sobre nós mesmos, e sobre nosso entorno para levar uma vida razoavelmente boa. Só que algumas pessoas têm uma necessidade de certeza e segurança acima da média. Por trás disso se esconde o medo que a criança assombra sente diante do caos e do próprio declínio pessoal, isto é, o medo de ser vulnerável e frágil. A lógica dessa estratégia é superar esse medo por meio de ordem meticulosa, perfeccionismo e regras rígidas. À semelhança do que ocorre no perfeccionismo, que é uma variante da obsessão por controle. Pessoas controladoras tendem a se desgastar de maneira irracional, sobretudo porque com medo de perder o controle, também têm dificuldade em delegar tarefas. Pessoas controladoras tendem a monitorar não só a si mesmas como também o parceiro e familiares. O controlador quer estar bem informado sobre as ações deles, pois confiando tão pouco em si mesmo, tem problemas em confiar nos outros. Em seu ápice, essa desconfiança pode evoluir para uma crise desenfreada de ciúme. Muitos relacionamentos chegam ao fim por causa da necessidade exacerbada de controle de um dos parceiros. Da mesma forma, o excesso de controle também prejudica o desenvolvimento saudável dos filhos. Para manter o controle sobre a saúde ou a aparência, muitos controladores também possuem uma autodisciplina compulsiva. Nesse caso, a criança assombra projeta no corpo sua vulnerabilidade interna, o que em casos extremos pode assumir a forma da hipocondria. Assim como na obsessão pela beleza, o corpo oferece aqui uma superfície de projeção muito mais concreta, e portanto também mais controlável do que os medos difusos de declínio. A chamada ruminação é outra forma de controle. Muitas pessoas reclamam de não conseguir desligar os pensamentos, que trilham sempre os mesmos caminhos quase de modo compulsivo. A ruminação pode ser considerada uma tentativa vã de encontrar uma solução. O cérebro simplesmente não dá sossego até que o bloqueio seja contornado. No entanto, esses ciclos intermináveis de pensamentos em torno do problema, na maioria das vezes mais atrapalham do que levam a uma solução. Méritos dessa estratégia. Você tem uma autoconfiança e uma disciplina incríveis. A disciplina é um recurso valioso. Orgulhe-se de sua força de vontade. Primeiro socorro. Seu problema é que para proteger sua criança à sombra de ser agredida e ferida, você muitas vezes passa do ponto. Sua busca por controle gera estresses frequentes, não só em você mas também nas pessoas à sua volta. É muito importante que sua criança à sombra ganhe mais autoconfiança, mas também um pouco mais de fé de que as coisas estão se encaminhando. Tente trabalhar mais a alegria de viver e a serenidade. Com a ajuda de seu adulto interior, explique à sua criança à sombra que ela é boa o suficiente do jeito dela e que não precisa se esforçar tanto o tempo todo. Descanse com mais frequência e se recompense por suas realizações. Se você estiver tendo pensamentos ruminantes, tire meia hora por dia para escrever sobre o problema em questão e depois, com sua força de vontade, tente direcionar seus pensamentos e sua atenção para outras coisas. Seu adulto interior vai ter a certeza de que, em caso de dúvida, tudo estará anotado e nenhuma informação será perdida. Estratégia de autoproteção, agressão-ataque. Crenças típicas. Sou inferior, não posso confiar em você, não devo impor limites, o mundo é mau, nunca sou atendido, não sou importante. Como já mencionado, emoções como raiva e agressão desempenham um papel importante em nossas vidas, possibilitando que defendamos nossos limites pessoais. O problema dos dias de hoje é que os inimigos não podem ser identificados com a mesma objetividade com que o eram na pré-história. E quando projetamos e distorcemos a realidade, por vezes vemos inimigos onde eles não existem. Pessoas cuja criança à sombra se considera inferior logo se sentem atacadas, não física, mas subjetivamente. Dessa forma, por exemplo, elas podem se ofender com comentários inofensivos, o que pode levá-las a cometer uma forte agressão ativa.
Isso acontece com intensidade e frequência ainda maiores se a pessoa não reflete sobre a própria raiva, como é o caso daquelas obcecadas por harmonia. Pessoas inconscientemente propensas a comportamentos rebeldes revidam de modo ativo as agressões, sejam elas reais ou imaginárias. Neste livro não vou abordar casos extremos, como os de homens ciumentos que matam a esposa por ter seu ego ferido, dedicando-me a casos mais rotineiros. Vamos falar, por exemplo, de um velho conhecido de todos nós, o explosivo. Todo mundo já passou por uma situação em que a outra pessoa surtou do nada e se perguntou perplexo: o que disse ou fez de tão ruim? Com os explosivos, a cadeia de estímulo-reação-ação sucede quase que instantaneamente, a exemplo do que vimos no caso de Miguel. Em reação a uma agressão imaginária, ele se sente atacado, o que desencadeia a raiva e faz com que revide, verbal ou fisicamente, muito embora agressões físicas e ataques verbais violentos já não sejam mais considerados apenas grosseria, tornando-se assim o real agressor. Pessoas com tendência à impulsividade muitas vezes também padecem com ela. Momentos após a raiva ter passado e elas terem retornado a seu ego adulto, essas pessoas sabem que passaram dos limites. O problema é que a raiva impulsiva é muito difícil de domar. Se uma pessoa deseja controlar a impulsividade, as intervenções devem ter como prioridade impedir que a raiva venha à tona. A prevenção deve, portanto, começar com a ofensa, sendo dessa forma, um dos temas centrais deste livro. Ainda vou entrar nos pormenores sobre a questão da ofensa. Méritos dessa estratégia. Você não é de levar desaforo para casa, é muito forte e sabe se defender. É um guerreiro nato. Sua impulsividade também faz de você uma pessoa muito vivaz, os outros não se entediam tão rápido com você. Primeiros socorros. Sua criança-sombra se ofende com muita facilidade. É por isso que ela logo tem a sensação de que está sendo desrespeitada e agredida. Tente permanecer o máximo possível junto de seu ego adulto, e com isso, impede igualdade com as outras pessoas. Assim você vai conseguir reagir de maneira sensata e adequada. Isso pode ser de grande valia para preparar você para situações que podem desencadear raiva. Analise muito bem qual a extensão da participação de sua criança-sombra e de suas percepções distorcidas nisso tudo e deixe isso separado de seu adulto interior. Ele precisa, impreterivelmente, sobressair. Para isso pode ser útil ter à mão algumas estratégias de resposta. No capítulo 16 explico como fazer isso no exercício. Uma breve introdução à rapidez de raciocínio. Estratégia de autoproteção, a terna criança. Crenças típicas. Sou fraco, sou insignificante, dependo de alguém, tenho que me adequar, não posso decepcionar ninguém, não sou capaz de fazer nada sozinho, não sou bom o bastante, não posso abandonar você. Algumas pessoas não querem se tornar adultas, preferindo permanecer crianças para sempre. Elas se apoiam em outras pessoas na esperança de que estas possam guiá-las pela vida. Esse papel pode ser assumido tanto pelo companheiro de vida quanto pelos pais. Não são poucas as pessoas que ainda não se desligaram dos pais. Não arriscam seguir o próprio caminho, dependendo da aprovação dos pais e ou de outras pessoas para tomar decisões importantes. A criança-sombra nessas pessoas não tem coragem de estruturar a própria vida. Sente-se dependente e pequena. Além disso, carrega um enorme sentimento de culpa quando pensa em se desligar dos pais ou do parceiro. Para se sentir dependente dos pais e de seu julgamento, nem é preciso ter um bom relacionamento com eles. Algumas pessoas já nem têm mais contato com os pais e mesmo assim se comportam segundo os ditames deles, pois os internalizaram. Eu me lembro de um cliente, vou chamá-lo de Haroldo, que rejeitava os pais por lhe terem proporcionado uma infância extremamente infeliz. Ele morava a centenas de quilômetros deles e os via raramente. Mesmo assim, sua criança-sombra se identificava quase 100% com os valores e atitudes que os pais lhe tinham transmitido, sobretudo o pai autoritário. Para seu pai, a única coisa que importava era o desempenho. Lazer e diversão não tinham valor aos olhos dele. A mãe de Haroldo tinha medo do marido, por isso não conseguia proteger o filho das exigências rigorosas e das punições brutais dele.